Olá, pessoal. A entrevista de hoje ocorre aqui, na cidade universitária no Butantã. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre um dos países lusófonos, que é o Cabo Verde, um pouco sobre sua história, sua cultura e a particularidade da língua portuguesa. O entrevistado de hoje é o Francisco João Lopes. Ele é doutorando em letras pela USP e o tema da sua pesquisa é o português falado em Cabo Verde. Olá pessoal, como apresentado, eu sou Francisco João Lopes, sou natural de Cabo Verde, mais especialmente da ilha de São Nicolau. Cabo Verde é um país da África Ocidental, fica mais precisamente no Oceano Atlântico, a cerca de 450 quilômetros da costa da cidade de Senegal, Dakar. Eu costumo ajudar as pessoas a localizar Cabo Verde. Eu falo, olha para o mapa do Brasil, as ilhas de Fernão de Noronha, e só continua subindo que você chega em Cabo Verde. Cabo Verde é um país, ou seja, um arquipélago formado por 10 ilhas. Dessas 10 ilhas, 9 são habitadas, e essas ilhas estão agrupadas em dois grupos. Esses dois grupos recebem nome de termos que vêm da náutica, especialmente da era do descobrimento. Nós temos o grupo de Barlavento, ou seja, as ilhas que ficam no norte do país. São as ilhas de Santo Antão, a ilha de São Vicente, a ilha de Santa Luzia, a ilha de São Nicolau, a ilha do Sal e a ilha de Boa Vista. No grupo das ilhas de Sotavento, nós temos a Ilha do Maio, a Ilha de Santiago, a Ilha do Fogo e a Ilha da Brava. Essas 10 ilhas foram povoadas de formas diferentes. A primeira a ser povoada foi a Ilha de Santiago, que é a ilha maior, que tem maior área, e onde teve a primeira capital, que hoje é chamada de Cidade Velha, que inclusive é tombada, é patrimônio da humanidade. E a ilha com o maior número de população no país, e onde fica também a Cidade da Praia, que é a capital do país. Cabo Verde, a sua história se remonta à era dos descobrimentos, que tem a ver com a expansão marítima que se deu a partir do século XV, começando com Portugal liderando as expansões marítimas, ou seja, Portugal saindo dos seus limites, das suas fronteiras na Europa e indo pelo mundo. As ilhas de Cabo Verde foram descobertas em 1461. Logo após a descoberta dessas ilhas, eram ilhas inóspitas e não eram habitadas. Então nisso os portugueses descobriram a importância dessas ilhas, porque vendo a localização geográfica de Cabo Verde, ele fica entre os 3 continentes: a África, a Europa lá em cima e as Américas. E quando ocorreu o que é conhecido como comércio triangular da escravatura, Cabo Verde serviu de um ponto estratégico. Muitos dos escravos capturados na costa ocidental da África, mais precisamente na Alta Guiné, eram levados para Cabo Verde, eram treinados, e os escravos que saíam de Cabo Verde já eram mais caros, porque já falavam um pouco da língua portuguesa ou a língua crioula. Eram escravos ladinizados, como se dizia. Então Cabo Verde teve essa importância muito grande nessa era dos descobrimentos, e logo os portugueses tiveram interesse em habitar essas ilhas. Alguns portugueses foram para Cabo Verde e muitos dos escravos foram utilizados para a população de Cabo Verde. Os portugueses, como não levavam as esposas, logo tomaram como esposas as africanas. E logo de imediato nós temos relatos da miscigenação em Cabo Verde. Por isso que Cabo Verde é um país como o Brasil, que tem uma miscigenação muito grande. E logo
com a miscigenação começou a surgir uma população local. E juntamente com essa população local, surgiu o que hoje é conhecido como uma das línguas crioulas mais estáveis do mundo, que é o crioulo de Cabo Verde, assunto que nós retomaremos no final dessa entrevista. Cabo Verde foi colônia de Portugal desde a sua descoberta até o ano 1975, em que houve a independência de Cabo Verde. Já nos anos 60 começou a ter as lutas de libertação, em que temos o líder principal, Amílcar Cabral, que fundou o partido PAIGC, Partido Africano de Independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Teve a luta armada, mas a luta armada ocorreu praticamente em território do continente africano, em Guiné-Bissau e Guiné-Conakry. Amílcar Cabral foi assassinado antes da independência, então ele não chegou a testemunhar a independência de Cabo Verde. Mas desde 1975, Cabo Verde se tornou um país independente e vem lutando depois da independência. Muitas coisas marcaram Cabo Verde antes da independência e após a independência. Um dos fatores que levou os cabo-verdianos a lutar pela independência é que, com a abolição da escravatura, Cabo Verde sendo um país inóspito, que não chove praticamente muito, apenas 3 meses no ano, julho, setembro e outubro. E a chuva não é uma chuva assim sequencial, é uma chuva esporádica. É um país que não tem recursos naturais. Não tem petróleo, não tem minérios, não tem ouro, não tem diamante. Então, com a abolição da escravatura, não era mais de interesse de Portugal cuidar de Cabo Verde. Então teve muitas crises em Cabo Verde, por exemplo, muitas fomes por causa das secas prolongadas. Há relato de fome em Cabo Verde que dizimou até 1/3 da população de Cabo Verde. E isso está retratado, como nós devemos falar, nas músicas cabo-verdianas que contam e relatam esses fatos. Então, com isso, os cabo-verdianos acharam que eles estavam abandonados e lutaram pela independência, e essa independência veio a ocorrer a 5 de julho de 1975. Continuando a nossa conversa sobre Cabo Verde, eu já mencionei que em Cabo Verde se deu a miscigenação de povos. Só que essa miscigenação em Cabo Verde não é vista só pelos traços das pessoas que habitam o arquipélago Cabo Verde. Essa miscigenação deu em praticamente todos os aspectos que nós podemos imaginar. A questão dos hábitos, já também por influências modernas, Cabo Verde podemos dizer resumidamente que é uma África ocidentalizada, porque em Cabo Verde você consegue ver a África bem presente e também você consegue ver o Ocidente muito presente no cotidiano cabo-verdiano. A questão dos hábitos, como acontece em países como no Brasil, há um grande sincretismo religioso. Em Cabo Verde, esse sincretismo religioso talvez não seja tão assim explícito como acontece, por exemplo, no Brasil. Que em Cabo Verde hoje, por exemplo, nós não temos a presença das religiões africanas como temos aqui no Brasil. Mas é possível ver esse sincretismo religioso através da religião maioritária em Cabo Verde, que é o catolicismo. Nós vemos as culturas, as crenças, as superstições que tem em Cabo Verde. Nós podemos ver um pouco, posso dizer, muito da África presente nesse aspecto. Quanto a hábitos e costumes, por exemplo, em Cabo Verde, em termos de indrometária, podemos ver que
é uma miscigenação também completa. Parece mais o Ocidente, mas ainda podemos ver traços, por exemplo, da África, ou até traços próprios dignos de Cabo Verde. Porque como uma sociedade crioula, Cabo Verde também criou seu próprio estilo, pegando de vários povos e criando algo que o resultado é praticamente algo típico de Cabo Verde, que você não vai achar realmente em outros lugares. Hoje em dia, por exemplo, nos hábitos, costume, maneira de vestir, Cabo Verde está um pouco ocidentalizado. Mas ainda nas pessoas que têm uma certa idade, tem trajes que são trajes típicos. Por exemplo, as mulheres usam lenço na cabeça, que é um traje típico de Cabo Verde, sempre amarrar a cabeça, lenços coloridos, bonitos. Mulher também tem o hábito de usar saia, normalmente de preferência na cor preta, blusa na cor branca. As saias típicas, podemos dizer, são as saias de prega. E as mulheres mais antigas usam sempre um avental ou um chale que eles amarram na cintura. Os homens, em termos de trajes típicos, usam as calças de preferência, os mais antigos calças assim, tipo xadrez, como nós falamos, essas coisas assim que estão voltando à moda. O uso de chapéu, um chapéu típico. E em Cabo Verde, especialmente na Ilha de Santiago, está retomando também o que se chama pano de terra, que é um tecido que é produzido manualmente em Cabo Verde, através de tear, e com esses vestidos, esse tecido se preparam roupas assim típicas, que são típicas de Cabo Verde. Em termos de cultura, o que mais tem assim criado um destaque em Cabo Verde é a música cabo-verdiana. A música cabo-verdiana é uma música assim típica, única e que já levou Cabo Verde além das fronteiras de Cabo Verde. A mais famosa cantora conhecida é César Évora, a falecida César Évora, muito conhecida na Europa, em especial na França, muito querida no Japão. A música cabo-verdiana, eu posso dizer que é o prato cheio de Cabo Verde. Que Cabo Verde tem a sua música, como a música é uma linguagem internacional, é certo e é verdade que a música cabo-verdiana tem muitas influências. Os músicos recebem as influências, mas sempre eles conseguem dar aquele gosto e aquela, vamos dizer assim, tornar cabo-verdiana a música que eles fazem. A variedade musical em Cabo Verde é muito grande. A mais conhecida de todas é a morna. A morna, no meu ver, eu posso dizer que é música clássica cabo-verdiana. É uma música que retrata o cotidiano cabo-verdiano. A morna retrata, por exemplo, temas como o amor. Mas é aquele amor assim sublime, não é aquele amor assim leviano, não é aquele amor assim com palavras obscenas, é aquele amor assim mesmo romântico, com uma poesia muito linda. Morna, quando fala do amor, ele fala daquele amor altruísta. E a morna também retrata temas muito recorrentes na morna cabo-verdiana, é a saudade da terra. Um fato que já me faz relembrar, só para ter uma ideia. Cabo Verde tem mais ou menos 500 mil habitantes. Mas há dados que apontam que fora de Cabo Verde tem mais de 1 milhão de cabo-verdianos. Que o cabo-verdiano é que nem o peixe que nasce nas ilhas de Cabo Verde. Já nasce livre para sair e explorar o mundo. Então o cabo-verdiano nasce já pensando na imigração. Emigra para buscar uma vida melhor. Como eu falei, Cabo Verde não tem recursos. E essas pessoas que imigram, mas vão e sempre querendo voltar para a terra. Então muitas das mornas
conta da nostalgia, como a famosa música Saudade, cantada por Cesária Évora, que mostra a nostalgia da pessoa que foi, mas quer voltar para a Terra e não consegue voltar para a Terra. Esquecer até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sanitão. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sanitão. Dona Morna, temas, por exemplo, como o mar. Aquele que leva a pessoa é aquele também que traz lembranças para a terra, que leva mantenha, como se diz em Cabo Verde, para a terra. A Morna retrata isso. E uma outra figura também muito recorrente na Morna cabo-verdiana é a figura da mãe. Resumidamente, quanto à Morna como uma variedade musical em Cabo Verde, como eu falei, é uma variedade clássica que retrata esses temas. Mas a música cabo-verdiana não fica só na Morna. Tem outras variedades. Por exemplo, tem a coladeira, que é uma música com ritmo bem agitado, que é uma música para dançar mesmo. É uma música assim mais sensual. Tem Funaná, que é uma música típica da Ilha de Santiago, mas que está espalhada por todo Cabo Verde também, que é uma música bem alegre, bem agitada, é uma música mesmo para dançar. E dança para dançar a dois, a pares, não é uma música para dançar só. Tem músicas típicas, por exemplo, como Batuque, que é da Ilha de Santiago, que é uma música que você vê realmente as raízes africanas. Ela é uma música produzida principalmente pelas mulheres que sentam aí numa roda, colocam um pano no colo e começam a gente fala batucar. E depois na roda tem uma mulher que vai dançando, dançando, dançando. E até chega no frenesi da música, que eles falam que é a parte quando tem a rapicada,
que a mulher bate o coturno, que é uma música altamente sensual. Porque a mulher dança só mexe realmente com os quadris da mulher, que é uma técnica especial, e só as mulheres cabo-verdianas, especialmente da Ilha de Santiago, conseguem fazer essa técnica típica. Após a independência, essas músicas tradicionais estão sendo bem elevadas. O batuque, que era uma música assim, à base de percussão, hoje já tem cantores mais modernos que fazem essa música com outros instrumentos. Então essa música está ganhando também espaço, tanto em Cabo Verde como no espaço internacional. Outras músicas ainda tradicionais tem, que é conhecido das Ilhas de Barlavento, que é o Cola Sanjão, que é uma música feita com os tambores, é a música da romaria. É uma música também super sensual, em que tem os homens de um lado e tem as mulheres do outro lado. É uma música sensual em que as mulheres provocam os homens. Tem toda uma cantorolada que acontece lá, e os homens de um lado e as mulheres do outro lado, e vêm e se ajuntam no meio assim, numa dança bem sensual. Noite de Saint-Jean, The Remix. Som de tambor, calor do lunar, lua nasceu, fumaça na chão. Ministra brinca, grita e anda marizo, moças feridas, está cola, sucesso. E tem um fato bem interessante também que em termos da música, uma música que é chamada mazurca, que veio da Europa. E juntamente com a mazurca também tem uma dança que é típica da Ilha de São Nicolau e da Ilha de Santo Antão, que é chamada de contradança. E um fato interessante dessa dança e dessa música é que tem uma pessoa que fica dando os comandos. E o mais interessante é que os comandos são todos em francês. E o mais interessante é que a pessoa que dá os comandos não conhece a língua francesa, não sabe a língua francesa. Então ele fica repetindo os comandos 4 a 4, choses, dame chavelier, algumas coisas assim do típico. Então essa música também estava desaparecendo do cenário de Cabo Verde. Mas com a consciência do patrimônio cultural, essa música, essa dança está preservada. E hoje você vê jovens que formam grupos e que conhecem essa música, essa dança, e fazem apresentações.
Então, a música cabo-verdiana é muito mais do que isso e vai além disso, mas é resumidamente o que tem a ver com a música cabo-verdiana. Agora, no que toca à comida, antigamente, podia dizer, até hoje em dia, a comida cabo-verdiana se baseava no milho e no feijão. Por que o milho e feijão? Tem toda uma explicação. Em Cabo Verde chove pouco. E as culturas do milho e do feijão são as culturas realmente que produzem nos 3 meses, que são os 3 meses de chuva em Cabo Verde. Então, o cultivo do milho e do feijão em Cabo Verde é uma coisa assim que vai além da agricultura de subsistência. Já virou uma cultura. Todo ano as pessoas saem para semear. Mais ou menos no final de junho, julho, já começam a preparar os terrenos para fazer as chamadas sementeiras de milho e feijão. E do milho e do feijão surge o prato típico de Cabo Verde. Se um dia você for em Cabo Verde, você vai ter que comer a bendita cachupa, que no crioulo se diz cachupa. É um prato feito com milho, aqui para entender no Brasil, milho de canjica. É um prato salgado. Vai o milho de canjica, vai feijão, vai tudo que a sua criatividade e seu paladar aceita. Que é mais ou menos uma feijoada brasileira. Você coloca peixe, carne, legumes como batata, mandioca, banana verde, couve. Aí fica a seu critério. E faz essa cachupa. Quando essa cachupa é uma cachupa assim tão incrementada, a gente fala é cachupa rica. Que tem todas, mas tem a cachupa que é do dia de cabo-verdiano. Uma coisa, por exemplo, lá na minha casa que não faltava na cachupa é o peixe. Que o cabo-verdiano se come muito peixe. E nem precisa explicar, são ilhas. É o peixe fresco que chega do mar. Então na cachupa, se não tem peixe, a cachupa não tinha assim aquele gosto. Porque antigamente o que era a cachupa? A cachupa era o prato que se preparava todo dia. Por exemplo, eu lembro na minha infância, já tinha uma hora certa para colocar a cachupa no lume. E nem era olhando pelo relógio, já tinha uma sombra. Vendo a sombra descendo, já sabia que era hora de colocar a cachupa no lume. A cachupa ia para o lume, mais ou menos por volta das 4 horas. E mais ou menos 6h30, 7 horas da tarde, a cachupa está ficando pronta. Aí normalmente se tira o caldo, os legumes, o peixe, e se come isso à noite. E a cachupa seca se guarda para o de jejum, o café da manhã. Então de manhã aquela cachupa, fala que é cachupa guisada. Joga-se o óleo, põe cebola e joga aquela cachupa fica como que fritada. E sempre joga um peixe, olha a água na boca aí, peixe fritado. E se acompanha com café. E se comia isso como café da manhã. Mas hoje em dia a culinária cabo-verdiana está mudando, está se comendo bastante arroz. Come-se feijão, mas não é como no Brasil. Come-se normalmente o arroz, sempre acompanhado de peixe, alguma salada. E se você for em Cabo Verde, ter certeza que você não vai passar fome. O seu arroz, o seu feijão vai estar lá, a sua cachupa vai estar lá. E quem não gostar muito de peixe vai passar mal. Porque em Cabo Verde tem peixe, todo restaurante você chega tem peixe. Tem peixe assim, dos mais diversos paladares. Se um dia você for para Cabo Verde, essa é uma recomendação minha. Procure um restaurante e peça um peixe chamado garopa. Você conhece peixe de garopa? É engraçado que esse peixe está na nota de R$100 no Brasil. Um dia cheguei num restaurante aqui no Brasil chamado Garopa. Foi para uma comemoração especial. Eu falei, eu quero comer garopa. Alguém olhou para minha cara e falou, olha, garopa só tem no nome do restaurante e na nota de R$100. Mas vai para Cabo Verde, você come uma garopa bem fresquinha e bem preparada, bem temperada. Então é minha recomendação, vai para Cabo Verde comer um bom peixe. Quem gosta dos frutos do mar, Cabo Verde é o país ideal para isso. Atum, badejo, seja lá o peixe que você quiser do mar, porque lá não temos rios, todo peixe vindo do mar é um peixe fresco. É saudável, porque em Cabo Verde tem uma prática que os esgotos não vão para o mar,
Então, até certo ponto, nosso peixe é um peixe bem limpo, é um peixe fresco e você pode comer sem medo de ser feliz. Então, esse é um pouco de Cabo Verde e nós vamos continuar nossa conversa falando um pouco mais sobre os outros assuntos no segundo bloco da nossa conversa. Obrigado. Olá, pessoal. Nós estamos de volta agora no segundo bloco. Nós vamos dar enfoque à variação da língua portuguesa na África, em especial ao Cabo Verde. Nós voltamos com o nosso doutorando, Francisco Lopes. E a primeira pergunta de hoje é relacionada a essa comemoração da língua portuguesa. No dia 5 de maio agora será comemorado esse dia especial em Cabo Verde. Mas o porquê de comemorar o português se já existe uma língua nacional em Cabo Verde? O crioulo de Cabo Verde. O crioulo de Cabo Verde. Essa é uma pergunta pertinente. Para responder essa pergunta, eu faço um retrato da situação sociolinguística em Cabo Verde. Em Cabo Verde há um debate muito grande, mesmo entre os linguistas, e que já atingiu até proporções políticas. Se em Cabo Verde há o que se diz bilinguismo ou se há o que se diz diglossia. Bilinguismo por quê? Existem duas línguas, podemos dizer assim, em Cabo Verde. Tem o crioulo de Cabo Verde, ou simplesmente a língua cabo-verdiana, que é uma língua crioula, que é a língua materna de todo o cabo-verdiano e de todo que é nascido em Cabo Verde. Mesmo os filhos de estrangeiro que nascem em Cabo Verde, eles falam crioulo. E existe a língua portuguesa, que é a língua da educação, que é a língua da formalidade. Então o cabo-verdiano ele fala com o outro cabo-verdiano em crioulo. Mas chega na sala de aula, ele é obrigado a falar na língua portuguesa. Então desde os 6 anos que a criança entra para a educação só se dá na língua portuguesa. Há um grande escritor brasileiro que já dizia que a vida em Cabo Verde se decorre em crioulo, porque tudo em Cabo Verde se faz em crioulo. Mas também o contra-argumento dizendo que a vida em Cabo Verde também se dá em português. Porque a língua portuguesa foi implementada ou transplantada, como se diz assim, para Cabo Verde, logo com os colonos portugueses que foram para Cabo Verde levar a língua portuguesa. Então, desde a colonização, o português se faz presente. Então, é a única língua oficial em Cabo Verde, que o crioulo é a língua materna, mas não é a língua oficial. Atualmente está se preparando para que se torne uma língua oficial. Então, toda a formalidade em Cabo Verde se dá em língua portuguesa. Os documentos, os nomes, como meu nome é Francisco João Lopes, é um nome português. Então, tudo que é formalidade em Cabo Verde se faz em português. E o famoso Amílcar Cabral, que foi o lutador da independência de Cabo Verde, nessa questão de linguista, ele tem uma frase famosa que ele falou o seguinte: a língua portuguesa é a maior legacia que os tugas deixaram para nós. Tuga, ele faz referência aos portugueses. Então a gente deve aproveitar essa língua portuguesa, estudá-la e usá-la porque é um instrumento. Então nunca uma língua a mais é algo negativo, é sempre positivo. Então ser bilingue, falar mais que uma língua, é sempre um aspecto positivo, então não é um aspecto negativo. Que à medida que em Cabo Verde a gente pudesse celebrar língua portuguesa, francesa, inglesa, ser poliglotas, porque mais uma língua sempre é um benefício a mais e nunca assim algo negativo. Então, com todo orgulho, celebraremos sim a língua portuguesa em Cabo Verde, não negando a nossa própria língua. Não sei se minha resposta respondeu. Muito interessante, nós estamos aqui com o Francisco Lopes e ele só vem nos acrescentar um pouco mais sobre essa língua de Cabo Verde. Nós estaremos de volta agora no terceiro bloco. Fique aí, não saia. Nós estamos de volta agora no terceiro bloco, dando continuidade à entrevista de hoje. A próxima pergunta, João Lopes, é relacionada a essa diferença que existe, ou às vezes nós apenas só percebemos. Eu, por exemplo, eu convivo com vários cabo-verdianos.
O português que eles falam é muito diferente do nosso. A gente percebe isso. A pergunta é, essa diferença está relacionada ao lexical ou à morfologia, né? O que existe de semelhança e o que existe de diferença da língua portuguesa brasileira e a língua portuguesa africana, ou de Cabo Verde. de Cabo Verde. Essa é uma questão interessante a ser tratada. Primeiramente, a gente tem que levar muitas coisas em consideração. Até recentemente, mesmo a nível político, quando tem a ver com a língua, existia uma dicotomia. Só falava no português europeu, ou seja, português de Portugal, e o português do Brasil. E muitas vezes o português na África e na Ásia era esquecido. Só que a língua portuguesa, desde que saiu das fronteiras de Portugal, ele tomou rumos diferentes. Aqui no Brasil, o que levar em consideração, tanto no Brasil como em Cabo Verde ou outros países da África, tem uma área de pesquisa da qual eu faço parte, que estuda as línguas em contato. Então as línguas se mudam uma vez que entram em contato com outras línguas. No Brasil, o que levar em conta? A língua portuguesa no Brasil mudou porque entrou em contato com as línguas indígenas, cerca de 300 línguas faladas no Brasil na época do descobrimento do Brasil, e do grande contingente de africanos que foram trazidos para o Brasil. Esses africanos eram falantes de várias línguas africanas locais. Então essas influências fez com que o português brasileiro seja o que o português brasileiro hoje é. A língua cabo-verdiana também tem um contato. Logo no início, com certeza, teve contato com as línguas africanas que eram faladas pelos escravos em Cabo Verde. Mas com o passar do tempo em Cabo Verde, as línguas africanas apagaram e ficou o crioulo de Cabo Verde. Então tem o contato que existe entre o crioulo de Cabo Verde e a língua portuguesa falada em Cabo Verde. Então esse contato faz com que influências da língua cabo-verdiana, o crioulo, passa para o português que se fala em Cabo Verde. E qualquer outro país da África, por exemplo, Angola, Guiné-Bissau, que tem as línguas africanas que continuam sendo faladas lá, porque nesses países muitas pessoas não têm a língua portuguesa como a língua L1, ou seja, a língua materna. A língua portuguesa é L2, ou língua segunda. Então, as pessoas normalmente falam a língua materna, e a língua materna vai exercer influência na língua que eles vão falar como L2. No caso específico de Cabo Verde, como toda a África, que é uma questão que nós já tocamos aqui, na África, normalmente, o padrão que se tem da língua portuguesa é a língua de Portugal. Eu falei, por que isso? Os países já não são independentes de Portugal. Você pode perguntar assim para mim, mas são independentes sim. Mas, por exemplo, uma realidade. Toda a gramática que se usa em Cabo Verde, com certeza, em outros países aí da África, são produzidas em Portugal. Então, logo, a norma que domina é a norma portuguesa. Até que no Brasil tem buscado ter uma norma brasileira. Mas no momento os brasileiros falam, mal falo a língua portuguesa, como eu vou conseguir falar outra língua? É uma consciência, uma coisa que está até no subconsciente ou no consciente das pessoas, que as pessoas no Brasil acham que falam mal o português. Por quê? Porque a norma que eles aprendem na escola, até no Brasil isso acontece, é a norma de Portugal. Não é a norma do português que eles falam no dia a dia. Então cria essa imagem e remete nas pessoas. Mas os estudos que nós estamos fazendo, mostrando que para o brasileiro, o português de Cabo Verde parece mais próximo do português de Portugal. Mas analisando e vamos estudar e vamos ver que o português de Cabo Verde tem suas peculiaridades, coisas específicas que identificam, que mostram que é um português próprio de Cabo Verde.
tanto em termos de fonologia, em termos de prosódia, em termos de morfologia e, mais precisamente, que é a minha área, que é a área de sintaxe, que nós estudamos os aspectos mais abstratos assim da língua, que você não percebe assim, como a gente pode falar, a olhos nus, que precisamos de ferramentas para ver essas influências. E com certeza a língua cabo-verdiana exerce uma certa influência. E só para arrematar tudo ainda, uma coisa que nós devemos colocar em mente, que o português que veio para o Brasil, o português que foi para Cabo Verde e os outros países da fala portuguesa na África, não é o português moderno. Era o português de 1500. É o português chamado quinhentista. Você vai ver esse português, não tem nada a ver com o português que se fala hoje em Portugal. Então são questões que devem ser levadas em considerações ao ver essa questão linguística. É um campo muito interessante de se estudar e que eu me deleito muito nesse campo e aprendo muito vendo essas diferenças. E ao mesmo tempo tem coisas semelhantes, dado o fato que tanto o Brasil como em Cabo Verde a língua portuguesa sofreu influência das línguas africanas. Então nós fazemos estudos comparativos para achar essas semelhanças e também diferenças. Estamos de volta ao último bloco da entrevista de hoje. E para finalizar, nós vamos fazer a última pergunta. Essa pergunta tem a ver hoje com o padrão da língua portuguesa. Ou seja, desde a independência das colônias aos dias de hoje, o que permanece hoje? É aquele português, né, antigo, né, relacionado ao português padrão de Portugal? Houve alguma diferença, alguma alteração que modificou a modificação de uma forma geral da língua portuguesa? Países de expressão portuguesa. Essa é uma questão também pertinente. Acho que eu vou desapontá-la, porque a verdade é que o padrão que continua em Cabo Verde, em Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, ou seja, os PALOP, países de língua oficial portuguesa, é o português Portugal. Porque essas pessoas têm na sua consciência que o português que eles falam é próximo do português Portugal. Então eu vou mas retificar falando. Eles acham que o padrão é o português de Portugal. Mas na verdade eu falo que a língua-alvo é o português Portugal. Eles querem atingir, querem falar como o português Portugal. Mas infelizmente não conseguem chegar a falar como português Portugal. Tentam imitar. As pessoas que chegam mais próximo assim do português de Portugal são pessoas jornalistas assim, que tentam imitar. Mas mesmo assim você escuta e você sabe que não é um português da Europa que está falando, de Portugal. Mas é assim um africano que está falando. E você escuta um angolano falando, tem traços na fala dele, você vai ver que é angolano. Sim. Um moçambicano, você vai ver que é moçambicano. Um cabo-verdiano, você vai ver que é um cabo-verdiano. Um guineense, você vai ver que é um cabo-verdiano. Como já havia dito antes, esse padrão é porque as gramáticas todas as gramáticas produzidas da língua portuguesa são feitas ou no Brasil ou em Portugal. E normalmente as gramáticas que chegam lá são maioritariamente de Portugal. Então tem-se em mente que a norma é a norma realmente de Portugal. Apesar que hoje, por exemplo, a questão do acordo ortográfico. Qual é o debate grande desse acordo ortográfico? O acordo tem a ver com a norma portuguesa, ou seja, de Portugal, e a norma do Brasil. Até hoje nós chegamos num acordo por causa das desavenças entre Brasil e Portugal. Então essa dicotomia. Mas como já ratifiquei, a língua portuguesa vai além da dicotomia Brasil-Portugal. E estou falando porque hoje ainda estive numa reunião em que estivemos abordando essa questão. Porque essa ótica está mudando. Estamos estudando o português na África, o português na Ásia, e realmente para nos ajudar a entender melhor as diferenças que existem
entre o português de Portugal e o português do Brasil. Então nós precisamos entender o português no mundo, não mais o português de Portugal e não mais o português do Brasil. Mas em Cabo Verde, Angola, Moçambique e esses países, a norma ainda é a língua portuguesa falada em Portugal. E o grande disso é o Instituto de Camões, que se encontra presente em todos esses países, defendendo o padrão da língua portuguesa falada em Portugal. Ok, a nossa programação hoje fica por aqui. E vamos terminar hoje no ritmo de Cabo Verde. Homens não pana lá para de hoje. Ouvi dizer que ele vende café. Ele trazer croque, ponte e bolacha, lata de atum, peixe e porcê, de pé na terra. Homens não pana lá para de hoje. Ouvi dizer que ele vende café. Ele trazer croque, ponte e bolacha, lata de atum, peixe e porcê, de pé na terra. Mas todo cuidado na tua palavra. Te tá rodeado, te tá cuidado. Se ele ouvir dizer, tá mora lá. Se ele ouvir dizer, que te perdoar. De pé na terra. Mas todo cuidado na tua palavra. Te tá rodeado, te tá cuidado. Se ele ouvir dizer, tá mora lá. Se ele ouvir dizer, que te perdoar. De pé na terra. Gruguinho que sabe, cutinho que doce, o resto é mestre de dizer. Me rusga de certeza, vou poder mandar boca. Aquele gruguinho que sabe, aquele cutinho que doce, o resto é mestre de dizer. Me rusga de certeza, vou poder mandar boca. Me rusga certeza, vou poder mandar boca. Vou poder mandar boca. Me rusga certeza, vou poder mandar boca. Me rusga certeza. Homens não vai na lava de hoje. Ouvi dizer que ele vende café. Ele trazer croque, ponte e bolacha, lata de atum, peixe e porcê, de pé na terra. Mas outro cuidado na tua palavra. Te tá rodeado, te tá aguentado. Se ele ouvir dizer, tá mora lá. Se ele ouvir dizer, que te perdoar. De pé na terra. Gruguinho que sabe, cutinho que doce, o resto é mestre de dizer. Me rusga de certeza, vou poder mandar boca. Gruguinho que sabe, cutinho que doce, a mim se ela sem falta. Nunca tá perdoar hoje. Já vai bora lá. Gruguinho que sabe, cutinho que doce, o resto é mestre de dizer. Me rusga de certeza, vou poder mandar boca. Gruguinho que sabe, cutinho que doce, a mim se ela sem falta. Nunca tá perdoar hoje. Já vai bora lá.
gruguinho que sabe, um putinho doce, o resto é me esquecer. Minha rusga de certeza, vou poder mandar boca. Um gruguinho que sabe, um putinho doce, a mim tá lá sem falta. Nunca tá perdoar hoje.